Hoje nós vamos fazer uma reflexão, um estudo do livro Um Modo de Entender, no capítulo 26, o triunfo e o reverso, onde Hamed, através do Francisco Espírito Santo Neto, começa esse capítulo com uma carta de Paulo ao Coríntios, a segunda carta, no capítulo 2, versículo 14. Diz assim: graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em triunfo e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Né? Nós tiramos também algumas reflexões do livro Vigiai e Orai, do irmão José, né? Através de Carlos Bacelli, e também da Bíblia da Mulher. Muito bem. Hamed então começa esse capítulo, né, trazendo essa parte da carta do Coríntios, né, dessa segunda carta, porque esse versículo está falando da vitória de Cristo no ministério apostólico. Olha só, essa figura que Paulo utiliza, ele aproveitou porque as pessoas tinham conhecimento do que acontecia, né? Naquela época, toda vez que acontecia uma vitória romana, os prisioneiros inimigos, eles eram forçados a marchar, né, para recompensar o general conquistador. Olha que interessante, era um cortejo, né, uma parada triunfal. Por isso que Paulo fala nessa carta, ele fala, né, graças sejam dadas a Deus que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo. E o interessante é que ele fala que expande o seu perfume, porque nessa situação, né, dessa parada triunfal, que os inimigos tinham que marchar, né, diante de todos para compensar o conquistador, eles também acendiam incenso. Por isso, Paulo, ele brinca, né, ele traz esse entendimento para as pessoas que viviam naquela época, né? E, na verdade, o que Paulo queria dizer? Que Deus, através do Cristo, ele venceu seus inimigos. E Paulo, que anteriormente era inimigo de Deus, agora tornou-se cativo de Jesus. Né? Ele mesmo se diz que era cativo, né? Que estava aprisionado por Cristo, pelo amor do Cristo. Então ele era conduzido ao triunfo e marchava, né? Ele foi marchando por muitos e muitos lugares para levar a palavra do Cristo. Então, nesse desfile romano, eu já disse, né, o incenso era queimado. Paulo comparou esse aroma do conhecimento do Cristo, difundindo com uma fragrância por meio daqueles a quem o Cristo conquistou. Toda vez que você é conquistado pelo Cristo, pela fragrância do seu amor, do seu conhecimento, né, você é conquistado e aí você tem um triunfo de Deus, né, através do Cristo. Muito bem. No Antigo Testamento, voltando lá atrás, se vocês procurarem Gênesis 8, 21, ou no Êxodo, no 29, 18, ele dizia lá que os sacrifícios de animais tinham um aroma suave para Deus. Isso é o que eles entendiam, né? No entanto, depois que o Cristo se ofereceu como o último sacrifício, está lá em Hebreus 9:12, né? Os sacrifícios de animais tornaram-se desnecessários. Então, está falando sobre aroma, né? Deus deseja agora, a partir de então, que o aroma seja oferecido por meio de uma vida cristã, de um caminho reto, de escolhas de amor. Esse aroma é o aroma que agrada a Deus e que Jesus nos ensinou. Né? Vocês podem ler isso lá na carta de Romanos, né? 12:1. Aí, depois que a gente refletiu para nós começarmos o nosso capítulo, né? Fica a pergunta para cada um de nós. Quem poderia assumir a tremenda responsabilidade de ser o aroma de Cristo aqui no mundo? Pois é. Gente, cada um... É muito difícil, né? Que nós consigamos ser esse aroma do Cristo. É uma tarefa muito difícil. Nossos recursos humanos, eles são pobres, são insuficientes. E Paulo argumenta que Cristo equipa os que creem com recursos divinos. Nessa carta, tá? E Hamed inicia o capítulo que nós estamos estudando falando exatamente disso. Deus lança em várias direções
benefícios fecundos e infinitos, espargindo em toda parte o perfume do seu conhecimento. E aí Hamed continua, ele, como as flores, ele compara Deus às flores, né? Não solicita a admiração alheia, não faz distinção entre as pessoas, traz em sua essência o aroma e distribui a sua fragrância de sabedoria ao vento, que possa atravessar os extensos campos e planícies, perfumando tudo e a todos. Olha como o Hamed coloca Pai, né? A vida do mestre entre nós traz vários exemplos, onde o conhecimento verdadeiro perfumou vários sem distinção, que Deus não olhou a história pregressa daquelas pessoas, né? A gente estudou isso, a gente aprendeu, né? Apenas precisa que nós tenhamos a boa vontade, ou os ouvidos de ouvir e os olhos de ver a si próprio. Por exemplo, Maria de Magdala, o Zaqueu, né? Então não importa o que eles fizeram, o perfume da sabedoria, o aroma do Cristo, ele foi para todos, não importa quem, né? Hamed continua, né? O ser desperto usa o silêncio e a observação para distinguir a sombra e a luz. Ele identifica-se com a força excelsa universal, para discernir verdadeiramente o que é derrota e o que é triunfo. Aí vamos começar os nossos estudos, né? Então, nesse momento, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que os céus aqui da nossa casa se abrem sobre as nossas cabeças e nós vamos entrar em contato direto com as falanges de anjos, dê o nome que você quiser, benfeitores de luz, né? Que vai abrir o nosso entendimento para as coisas que antes eram impossíveis por nós de serem entendidas. Vamos sentir o aroma, o cheiro do conhecimento por nós ainda não vivenciados nas nossas experiências terrenas. E o que realmente é derrota e o que realmente é triunfo. É o que nós vamos ver agora, né? Pensemos no nosso doce Rabi Jesus, lá no madeiro crucificado. Para muitos na terra, foi a derrota. E, no entanto, nos céus foi a vitória do bem contra o mal, a ser desvendada pela humanidade nos séculos subsequentes. Hoje nós entendemos que não foi derrota, e sim foi triunfo. Hamed, então, ele resolve mostrar diversas situações que no primeiro momento, sem o aroma do conhecimento divino, né, interpretamos como derrota. E que após nós vivenciarmos aqueles momentos, iniciamos um despertar para valores verdadeiros que o Mestre perfumou lá na cruz, naqueles dias. Até hoje, esse aroma chega a nós, né? O tempo para nós sentirmos esse perfume acontece individualmente, gente. Pode demorar 5 minutos, 5 horas, 50 anos, 500 anos, 1000 anos, talvez 2023 anos, né? Será que nós podemos já identificar o nosso reverso? Será que nós podemos impedir que o passado continue a influenciar inconscientemente as atitudes do presente? As contrariedades da nossa vida, gente, é Deus cuidando em amor de cada um de nós. Somos todos almas que estamos vivenciando apenas o útil e o necessário para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Dr. Inácio Ferreira que disse isso. Então, as adversidades, elas são instrumentos para a nossa transformação. Ela nos acorda da inércia, ela nos acorda do comodismo. Também confere um intransferível conhecimento de vida, porque é só na experiência que nós conseguimos, né, aprender mesmo. No livrinho do irmão José, que nós estudamos sempre, né, a cada aula, o Vigiai e Orai, no capítulo 177, ele diz assim: com o aprendizado de um único tropeço, conseguimos ficar de pé em diversas experiências semelhantes. Que interessante, né? Hamed, então, ele vai nos dar vários exemplos de como Deus, sendo um pai de amor, assim como nós, que somos pais terrenos,
né, porém perfeitos, temos um único objetivo, senão o que com os nossos filhos? Nós queremos que os nossos filhos, eles tenham a estabilidade. Não só a estabilidade profissional, financeira, principalmente a moral e a espiritual. Mas para nós termos estabilidade, nós precisamos ter clareza, né? Serenidade diante dos momentos mais difíceis, raciocínio, pensamento adequado. Não é isso que nós queremos? Por isso, o nosso objetivo com os nossos filhos é nos doarmos, darmos proteção e fornecermos recursos para que eles tenham exatamente essa estabilidade que é assegurada pela clareza e serenidade. Isso é imprescindível para que facilite no futuro o progresso. Então, nós, como pais imperfeitos, fazemos isso com os nossos filhos. Imagine Deus, o nosso Pai de amor, o que Ele não faz conosco, né? E Hamed continua então, né? Ele fala 10 situações, eu vou só trazer 5. A divindade utiliza a tristeza para que nós possamos alcançar a alegria de viver. Puxa, que coisa, né? Ele utiliza a tristeza para que eu entenda a alegria. O irmão José simplifica no Vigiar e Orar. A lágrima é um processo de limpeza de visão. É isso. Gente, a lágrima coloca tudo nos seus devidos lugares, né? Na ordem correta, onde os valores materiais ficam depois dos valores espirituais. Trazendo a fragrância. Aí a gente pode utilizar Paulo, né? Trazendo a fragrância da sabedoria do Cristo à nossa consciência. E vivenciarmos a alegria plena das pequenas coisas. Porque antes nós damos valores às coisas materiais, o telefone, o último telefone da Apple lá, né? Aí a roupa de marca, a bolsa de marca. Nós damos valores ao carro do ano, né? Muda o carro. Então nós estamos dando valores a valores materiais. E aí quando nós começamos, onde a lágrima começa esse processo da limpeza da visão, né? Aí nós começamos a compreender e olhar outros detalhes que passavam desapercebidos, detalhes de cores, né, na nossa vida que antes a gente não via, né? Porque nós aí já estamos, através da lágrima, com a sensibilidade aguçada, despertos para perceber com os olhos do coração o que realmente importa. Não raro, diz Hamed, né, usa a enfermidade para nos mostrar o valor dos sentimentos e pensamentos. Gente, a gente precisa ter a noção de que os nossos pensamentos e sentimentos, eles são responsáveis tanto para o equilíbrio como para o desequilíbrio orgânico, né? Então, ódio, raiva, rancor, mágoa liberam uma química, né? Hormônios, adrenalina, substâncias que lesam o nosso corpo. Uma crise de raiva pode dar uma gastrite, uma enxaqueca, uma diarreia. Pode abaixar nossa imunidade, a gente acabar pegando uma gripe, percebe? A alegria, a fé, né? O agradecimento a tudo que te acontece, essas coisas estabelecem no seu corpo uma química positiva que cura. Pois é, por isso que o Hamed nos fala, vou voltar lá, ele diz, não raro, usa a enfermidade para nos mostrar o valor dos sentimentos e dos pensamentos. E o irmão José, no Vigiar e Orar, ele simplifica. Ele diz assim, a dor que te aquebranta é a mesma que te faz crescer. Aí continua, né, o Hamed dizendo, de tempo em tempo, faz uso da privação de algo ou de alguém para nos ensinar a dar valor ao momento presente. Gente, não precisa de muita explicação para isso, né? Basta a gente olhar aí os nossos... Antigamente a gente tinha álbum físico, né? Vamos olhar as fotos do último Natal, da última Páscoa, do jantar em família, né? Que talvez nós tenhamos feito questões de coisas, né, que geraram discussões, brigas, e que hoje, ao olhar de novo naquela foto, não faz a menor diferença pra gente, né? Principalmente, gente, se uma daquelas pessoas na foto já não mais existe, já não mais está entre nós, né? Quanto tempo desperdiçado. Continua Hamed, de quando em quando ele faz uso da inércia para que nós possamos perceber a importância revitalizante do trabalho. Basta a gente ficar doente, paralisado, hospitalizado,
né, imobilizado, né, ou desempregado para a gente dar valor ao trabalho. Continua. Algumas vezes, o Hamed diz, utiliza a soledade, a solidão, para nos ensinar a respeitar a intimidade alheia. Então as pessoas começam a se afastar de nós, porque nós não respeitamos a sua intimidade, né? Não respeitamos aquela pessoa e ficamos sós. Por isso que o Hamed diz que às vezes ele lança a mão da solidão para que a gente respeite as pessoas, que a gente compreenda, né, que cada um tem o seu tempo propício para poder crescer e evoluir. Enfim, diz, né, criamos à nossa volta, gente, o ambiente necessário para o nosso despertar. Isso é de Emmanuel. Mas não venhamos esquecer que não é da lei, abre aspas, tá? Não é da lei que o homem seja punido, e sim que ele tenha a chance de resgatar a si mesmo. É uma frase de Hermance Dufour, no livro Lírios de Esperança. Aí a gente traz para o nosso livro, para o nosso estudo, né, para Paulo de Tarso. Resgatar o nosso avesso. Hamed, né? Triunfo reverso. É para nós resgatarmos o nosso avesso. Hamed finaliza o capítulo assim, abre aspas. Na existência humana, o reverso é a outra face do mesmo contexto. Parece estar bem em oposição oposta ao normal, mas não está. É a outra forma de ser visto. É uma visão, gente, mais ampliada. Ver a situação de um outro ângulo, de um outro prisma, de um outro foco. Ampliando cada vez mais o nosso entendimento, aprofundando e buscando lá no fundo da nossa alma, como o Divaldo fala, nos refolhos da nossa alma, sombras que precisam ainda ser iluminadas. E aí Hamed fala, a vida providencial nos apresenta benefícios sob diferentes aspectos, para que possamos recolher as dádivas do discernimento e ampliar a nossa consciência. Nós somente percebemos que descobrimos o nosso avesso quando nós passamos, gente, por situações reversas à nossa vontade. Porém, nós sabemos que essas situações reversas, elas são provocadas por nós mesmos. Que nós seremos um dia carregados em triunfo por vencermos a nós mesmos, porque permitimos que o perfume do conhecimento, exalado pelo Mestre Jesus há 2023 anos, possa então enebriar a nossa alma. Abraços fraternos.